Opa, tudo bem? Bem-vindo ao segundo dia do nosso workshop de Inkscape para SketchUp. E hoje eu quero te contar uma história. Meu pai uma vez me deu um conselho, ele era o meu mentor. Ele falou, procure um estágio desde o começo do curso. Algum professor, algum escritório, alguém para você acompanhar de perto e aprender na prática. Então foi o que eu fiz. Eu estudava à noite e desde então, do primeiro mês de faculdade, já comecei a procurar um estágio. Comecei como auxiliar de maquetaria, colava isopor, fazia as árvores e ficava observando que o primor nos detalhes e nos acabamentos é que faziam a diferença entre uma maquete amadora e uma maquete profissional. Depois eu fui convidado a trabalhar com o arquiteto Roberto Gandolfi. Se você não conhece, eu vou deixar aqui algumas imagens, sendo que um dos maiores projetos dele é o edifício sede da Petrobras. Eu passava quase o dia inteiro com ele, trabalhando, conversando, perguntando sobre a arquitetura, a vida, a profissão e assim por diante. E acontece que quando eu entrei no escritório dele, ele já estava completando 50 anos de arquitetura. 50 anos! Qualquer coisa que eu perguntasse para ele, ele saberia me responder. Ele foi o meu mentor durante o curso de arquitetura, orientando, dando bronca, ensinando. Eu agradeço muito a ele pelas oportunidades que me deu. Porque mesmo sem perceber, ele estava me ensinando muito, mas muito mais do que eu via na sala de aula ou coisas que eu enfrentaria na profissão dali para frente. O que eu quero te dizer com tudo isso é que de uma forma ou de outra eu me aliei a alguém que já estava há muito tempo na minha frente. Já tinha visto tudo que eu ia ver, que me dava os atalhos, me poupava tempo, me poupava de erros, simplesmente dando as respostas, conselhos e mostrando o caminho que ele já tinha trilhado e ele sabia se ia dar certo ou não. Muito bem, agora nós vamos lá para a nossa tela que a gente vai fazer uma das coisas que muita gente se bate para fazer quando está iniciando no Inkscape, que é fita de LED. Vamos lá! Muito bem, então estamos aqui com o nosso projeto. Digamos que eu queira colocar uma fita de LED aqui, na parte de baixo dos armários, para que possa ter um efeito interessante, que iluminar a minha bancada, né? Como a gente pode fazer isso? Bom, primeira coisa que a gente já pode se atentar aqui, veja só, a gente já fez uma modelagem. Então é interessante, se você for mostrar aqui, que você faça objetos que tenham relação com o mundo real, né? Então como poderia ser essa fita de LED? Ela pode ser embutida, ela pode ser de sobrepor aqui nos armários, então aí fica ao critério do seu projeto. Nós fizemos uma cava aqui, digamos que a gente tem instalado uma fita de LED aqui nessa parte inferior dos armários. Então como a gente pode fazer? Bom, quando a gente vai acender uma lâmpada, mesmo qualquer tipo de lâmpada, mesmo que seja a fita de LED, a gente precisa pensar em dois parâmetros. Você precisa ver a lâmpada acesa e que ela precisa emitir uma luz. Para a gente fazer o efeito aqui, que a fita de LED esteja aparecendo que está acesa, nós precisamos ligar o Self Illumination. Então se você já conhece aqui o Inkscape, se você abrir o editor de materiais, você vai ver aqui que existe aquela opção, né, chamada Self Illumination. Você pode ligar aqui por dentro, mas como provavelmente você já deve ter visto no Inkscape básico, o Inkscape ele tem um sistema que reconhece palavras-chave. Então nós vimos lá Chrome, vimos Grass, diversas palavras. Mas você sabia que você pode colocar aqui uma palavra-chave para acender o Self Illumination, acender um Emissive, também conhecido como Emissive? Então vamos lá. Vamos selecionar a cor aqui, já está selecionado. Tudo que você tem que fazer é vir aqui no material e digitar ali a palavra Emissive no nome dele. Então, Emissive, Enter. Veja que o Inkscape já reconhece e já acende. Olha que legal. Certo? Vamos abrir o editor de materiais. E aqui você tem algumas opções, como cor e a luminância, né, a potência dela aqui. Mas aqui a seguinte situação. Veja só. Quando você mexe na luminância aqui, você tem a sensação que você está iluminando, né? Que o Self Illumination, que o Emissive está emitindo uma luz que contempla aquela parte de iluminar um objeto ou iluminar um ambiente. Mas aqui eu te faço um alerta. Se você tiver a intenção de iluminar um ambiente utilizando somente o Self Illumination ou Emissive, você vai ter muito ruído na sua cena. Isso quer dizer, o Self Illumination não foi feito para iluminar, ele serve apenas para fazer o efeito. Ó. Veja só, por mais que a gente tenha um pouquinho de efeito ali, que a gente sai e já não enxerga mais nada, mas se você quiser aqui forçar demais, né, começar a querer iluminar a sua cena com o Self Illumination, você vai começar a ter um ruído nessa cena, e isso não é interessante para o render. Então o que a gente costuma fazer? O primeiro parâmetro é Self Illumination serve para simular uma lâmpada acesa. Então aqui nós já temos um efeito interessante.
E agora nós precisamos adicionar o brilho da lâmpada, né? Através do Inkscape Objects. Então como nós podemos fazer? Então se a gente abrir aqui em cima o botão de Inkscape Objects, nós vamos ver diversos ícones aqui. São os objetos de luz, né? De iluminação aqui do Inkscape. Um dos que a gente mais utiliza aqui para fazer o efeito da fita de LED é o Rectangle, o quarto botão. Então vamos lá. Veja que quando você clica lá, ele vem aqui no mouse, ele vira um quadrado ali, né? A gente vai transformar no retângulo. Mas isso aqui o que acontece? Se você der um clique, você não tem o sentido da orientação aqui. Então você precisa de uma referência. Então como você pode fazer essa referência? Você pode simplesmente desenhar uma linha vertical e usá-la como guia, certo? Como guia. Ou você pode utilizar alguma linha vertical já existente no modelo, né? Então, por exemplo, o canto da parede, alguma aqui do próprio armário, né? Então fica aí o seu critério. Lembre-se disso para você ter a sua lâmpada bem alinhada. Então, como eu já criei essa linha aqui, depois eu posso apagar, vou utilizar ela aqui. Rectangle, um clique, mais um clique para travar, um clique para eu abrir o cone aqui direcionado e mais um clique para eu travar o direcionamento dele. A partir do momento que você cria o Inkscape Object, aqui o Rectangle, veja que ele habilita novas funções aqui. A potência, a largura e o comprimento. Então o que a gente pode fazer? A gente pode mexer em alguns parâmetros aqui. Ó. Por exemplo, se a gente aumentar e diminuir aqui, a gente começa a ter o sentido de uma fita. Né? Olha só que interessante. Então é assim que a gente faz a fita de LED aqui no Inkscape. E um detalhe bem interessante da nova versão 2.6, que não existia nas versões anteriores, é a possibilidade de você digitar o valor aqui que você quer inserir. Então veja que se você passar o mouse aqui do lado direito, você tem esses três pontinhos. Se você clicar aqui, existe a opção Set Value, onde você pode digitar o valor. Quem já vem lá das versões mais antigas, 2.4, 2.5, ou mais antigas ainda, não existia essa opção. Então a gente tinha que ficar aqui segurando, arrastando o mouse para conseguir acertar aqui a medida. Né? Agora existe essa nova opção a partir da versão 2.6. Bom, mas como aqui está fácil, eu sei que ali a minha medida é 3 cm, então vou deixar ali 0,03. Vou posicionar aqui minha fita de LED, minha cava aqui. Vamos posicionar um pouquinho para cima. Não precisa ser encostado, só um pouquinho para cima. Ok? E aí está aqui esse trecho de fita de LED. Veja que você pode mexer na potência aqui, que você já começa a observar ali a iluminação saindo, né? Olha só que interessante, é bem diferente do efeito do Self Illumination. O que a gente pode fazer agora é ir aumentando aqui. Vamos colocar duas fitas, então vamos medir aqui quanto tem a nossa cozinha. 2,25. Então a gente pode fazer aqui duas fitas de 1,62,5. Vamos digitar o valor aqui, 1,62. Enter. Beleza. Vamos posicionar agora. Sempre lembrando de travar os eixos para você movimentar qualquer objeto, né, dentro do SketchUp, senão você perde a orientação dele. Ok? Vamos colocar mais uma fita para cá. Isso. Nosso arquivo está em centímetros, não em metros, né? Então é 1,62, não 1,62. Aí, veja lá que interessante. Mexi muito pouco aqui e a gente já tem o efeito da luz. Olha que legal. A gente está com uma luz branca aqui, né? Como a gente pode fazer com que a luz fique quente, né? Conforme a cor aqui da fita, né? A gente pode simplesmente selecionar uma cor aqui que a gente queira, do SketchUp mesmo, e pintar a fita ali, ó. Pintar o Inkscape Object. Olha só que interessante. Aqui a gente já tem uma cor laranjada, lá, conforme a fita que a gente escolheu. Vou fazer um exemplo absurdo, só para a gente ver a possibilidade que o Inkscape nos dá, né? Por exemplo, a fita verde, né? Não faz sentido nenhum, né? Mas olha só que interessante para você observar aqui a força da luz, né? Você pode controlar aqui. E aí vai do seu critério quanto você quer iluminar ali a partir dessa criação da fita de LED. Vamos voltar aqui
aquela cor quente, né, que é mais bonita. E aí está. Então, 2 elementos. O que aconteceria se a gente tivesse somente a fita de LED, que é a fita de LED a partir do rectângulo, né? A gente não estaria visualizando o efeito da lâmpada aqui, né? Então isso é muito comum. Muita atenção a esse detalhe. Caso você crie somente o rectangle light, aqui, ó, deixa eu baixar ele aqui, ó. Veja que ele faz somente a luz, né? Ele não faz o brilho da lâmpada. Então, são esses 2 elementos combinados que a gente utiliza para criar uma lâmpada, né? Qualquer tipo que seja, inclusive fita de LED. Então é isso aí. Ficou muito legal a nossa fita de LED aqui na nossa cozinha. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você acha que algum colega seu de profissão precisa ver essa aula, convida ele para fazer parte do workshop. Os vídeos vão ficar disponíveis só por mais alguns dias. Se você gostou, se você tem alguma dúvida com relação a essa aula ou qualquer outra coisa relacionada a um Escape SketchUp, ou até mesmo como funciona o Render Eficaz, nos escreva aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder. Nos vemos amanhã com mais um vídeo aqui do nosso workshop Escape para SketchUp. Valeu!